No coração de Belo Horizonte, entre o ritmo acelerado da cidade grande e a calmaria dos bairros mais antigos, viviam Juliana e Ricardo. Para quem via de fora, eles eram um retrato da família brasileira que deu certo. Uma casa aconchegante, 2 filhos que eram a alegria do lar e uma história de quase 15 anos juntos. Mas por trás das paredes do sobrado no bairro Castelo, o silêncio pesava mais do que qualquer palavra. O riso das crianças, antes a trilha sonora da casa, agora parecia apenas um eco distante de uma felicidade que não existia mais. A crise não veio como um trovão, mas se instalou como uma névoa densa e fria. Começou com uma decisão que Ricardo tomou sozinho, um investimento arriscado usando economias que eram o futuro dos filhos, um segredo que ele guardou por meses. Quando a verdade veio à tona, não foi apenas o dinheiro perdido que quebrou Juliana, mas a confiança estilhaçada. Foi a mentira, o fato de ter sido deixada de fora da decisão mais importante de suas vidas. Aquele ato se tornou um fantasma entre eles, um lembrete constante da traição. O perdão para Juliana não parecia apenas difícil, ele se sentia genuinamente impossível, uma montanha alta demais para escalar. Cada olhar para Ricardo era um misto de amor pelo homem com quem construiu uma vida e uma dor profunda pelo homem que a decepcionou. A pergunta que pairava no ar, dia após dia, era devastadora. Como reconstruir uma ponte sobre um abismo tão profundo? Como perdoar o que a alma insiste em lembrar como imperdoável? Os meses que se seguiram foram um lento afundar em areia movediça. Ricardo, atormentado pela culpa, tentava preencher o abismo com gestos. Trazia flores que murchavam na cozinha sem um comentário de Juliana. Sugeria jantares em restaurantes caros, onde o silêncio entre eles era mais ensurdecedor do que o barulho dos outros casais. Suas desculpas, no início frequentes, começaram a soar como um disco arranhado, desprovidas da vulnerabilidade que Juliana precisava para sequer começar a acreditar. A frustração o corroía e, por vezes, a defesa tomava o lugar do arrependimento. "Até quando você vai me punir por isso?" ele perguntava, e cada pergunta era mais um tijolo no muro que os separava. Juliana, por sua vez, travava uma guerra interna. Pela manhã, vestia máscara de mãe forte para os filhos, mas as crianças, com sua intuição afiada, sentiam a tensão no ar. Perguntavam por que o papai e a mamãe não riam mais juntos. Juliana tentava forçar uma normalidade que não existia. Convidava a família para o almoço de domingo, sorria para as fotos, mas seu olhar estava vazio. A amargura era um veneno lento. Qualquer pequena falha de Ricardo em tarefas do dia a dia era o gatilho para uma explosão de ressentimento, trazendo à tona, de novo, a ferida original. As tentativas de diálogo se tornavam tribunais, com Juliana no papel de promotora e Ricardo como um réu exausto. O fundo do poço para Juliana chegou numa terça-feira chuvosa. Ricardo havia preparado uma surpresa, um álbum de fotos com os melhores momentos de sua história. Era um gesto de desespero, uma tentativa de lembrá-la do amor que um dia foi sólido. Ao folhear as páginas, Juliana não sentiu nostalgia, mas uma dor lancinante por tudo que havia se perdido. Ela fechou o álbum com força, e pela primeira vez em muito tempo, as lágrimas vieram, não de raiva, mas de pura exaustão. "Eu não consigo, Ricardo", ela sussurrou com a voz embargada. "Eu juro que tento, mas eu não consigo te perdoar, eu não sei como." Naquele momento, ela viu o desespero nos olhos dele espelhar o seu. Não havia mais para onde correr, eles haviam esgotado todos os recursos humanos. Naquela noite, com a casa em silêncio e a chuva batendo na janela, Juliana se ajoelhou ao lado da cama, não por hábito, mas por um colapso total de suas próprias forças. Ela não tinha palavras bonitas ou orações prontas. Foi um gemido da alma. "Meu Deus!" ela chorou baixinho. "Eu não aguento mais. Eu não tenho mais forças. Essa mágoa está me matando, está matando minha família. Se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Me ensina a fazer o que eu não sei. Me mostra um caminho, porque eu, sozinha, não consigo ver nenhuma saída." Era o fim de sua autossuficiência e o início de uma busca por algo maior. A oração desesperada de Juliana não trouxe raios de luz ou uma paz instantânea. Na manhã seguinte, o peso no peito continuava lá, a casa ainda parecia fria,
e o rosto de Ricardo à mesa do café era um lembrete vivo da ferida aberta. Contudo, algo mínimo havia mudado. Sua busca por uma solução tinha agora uma direção. Em um ato de último recurso, ela abriu a Bíblia, um hábito que a dor havia soterrado. Folheava as páginas sem esperar nada, as palavras se misturando, até que seus olhos pousaram em um versículo no livro de Efésios. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente assim como Deus os perdoou em Cristo. A frase que ela já tinha lido tantas vezes, de repente a atingiu com a força de uma revelação pessoal. Não foi o comando para perdoar que a paralisou, mas a condição que vinha logo depois, assim como Deus os perdoou. Naquele instante, ela foi forçada a confrontar não apenas a falha de Ricardo, mas a sua própria condição, suas próprias falhas e a graça que, em sua fé, ela acreditava receber sem merecer. A percepção foi avassaladora. Se ela mesma era recipiente de um perdão tão grande, quem era ela para negar uma migalha de misericórdia? Ela não ouviu uma voz, mas sentiu um entendimento profundo em seu espírito. O perdão não era um sentimento que ela devia esperar como um passe de mágica. Não era sobre Ricardo merecer, era uma decisão, uma atitude, uma obediência a um princípio divino que prometia liberdade primeiramente para sua própria alma acorrentada. Imediatamente, uma guerra civil explodiu dentro dela. A voz da mágoa gritou: "Não! Lembre-se do que ele fez! Lembre-se das noites em claro, do pânico, da humilhação. Validar um ato dele é invalidar a sua dor." O orgulho, astuto, sussurrou: "Você vai elogiá-lo? Vai dar a ele essa satisfação? Ele vai pensar que você é fraca, que já esqueceu. Ele precisa sentir o peso do que fez." Mas em meio a esse tumulto, uma outra voz, mais calma e firme, começou a falar. Era a voz da sabedoria que acabara de nascer. "Isto não é sobre ele. É sobre você. É sobre quebrar a corrente que te prende a esse momento. O perdão não é um presente que você dá a ele. É a chave da sua própria cela." Juliana percebeu que grandes declarações seriam inúteis. Dizer "eu te perdoo" soaria falso. Ela precisava de algo pequeno, quase secreto, um ato de obediência que só ela e Deus saberiam o custo. Foi então que a ideia surgiu, não como um plano grandioso, mas como uma pequena luz no fim de um túnel muito escuro. Ela chamou de a atitude da lente de aumento. A regra era simples e brutalmente difícil. Todos os dias, ela se forçaria a usar uma lente de aumento para encontrar uma única coisa, por menor que fosse, que Ricardo fizesse de bom, de correto ou de amável, e verbalizaria aquilo para ele. Não um elogio forçado, mas um reconhecimento sincero de um pequeno ato. Em vez de sua mente procurar obsessivamente pela falha, ela treinaria para procurar e ampliar o bem. Com as mãos trêmulas, ela pegou um pequeno bloco de notas e escreveu: "A atitude da lente de aumento, encontrar e falar uma coisa boa por dia. Sem exceção, sem esperar nada em troca." Era sua decisão de parar de beber o veneno do ressentimento. Com o coração ainda pesado, mas com uma fagulha de determinação, Juliana guardou o papel. Ela não sabia se funcionaria, mas pela primeira vez em meses, ela tinha um caminho, uma pequena atitude que não dependia de Ricardo mudar, mas sim de sua própria e corajosa decisão de agir em fé. A jornada de implementação começou na manhã seguinte, e foi um exercício de força de vontade contra cada fibra do ser de Juliana. O primeiro dia de sua atitude da lente de aumento foi uma caça torturante. Sua mente, um detetive treinado para encontrar o erro, listava falhas em tempo real. A toalha molhada na cama, a forma ríspida como ele respondeu ao filho, o prato deixado na pia. As palavras de reconhecimento pareciam areia em sua boca. O dia quase terminou em fracasso. Foi só à noite, quando o viu, exausto, consertando o portão que rangia há semanas, que ela encontrou a mínima brecha. Com o coração martelando, ela se aproximou. A mandíbula travada, ela forçou as palavras, sem olhá-lo nos olhos. "Obrigada por consertar o portão. O barulho me incomodava." A reação de Ricardo foi um muro de desconfiança. Ele parou, limpou o suor da testa e a encarou como se ela tivesse falado em outra língua. Não houve de nada, apenas um aceno lento com a cabeça antes de voltar ao trabalho. Para Juliana,
Aquele silêncio foi um grito de "é inútil". A vontade de correr para o quarto e abandonar tudo foi imensa. Naquela noite, ela se agarrou à sua fé como um náufrago. Releu o versículo em Efésios e seu bilhete amassado, e orou: Deus, me dê forças para o segundo dia. Isso não é pela reação dele, é pela minha obediência a ti. Ela persistiu, e a primeira semana foi uma batalha diária. No segundo dia, agradeceu por ele ter colocado o lixo para fora, e ele respondeu com um por nada desconfiado. No terceiro, ele a observava pelo canto do olho, como se esperasse a ironia ou a cobrança que viria depois do elogio. O ambiente era tenso, mas era uma tensão diferente. Não era mais a hostilidade declarada, mas uma curiosidade cautelosa. Para Juliana, o esforço era físico. Ela terminava o dia esgotada, não pelas tarefas, mas pela guerra interna de escolher a gratidão em vez da crítica. As primeiras vitórias, minúsculas, começaram a surgir na terceira semana. Ricardo, que vivia em defesa permanente, começou a relaxar os ombros. A expectativa de um ataque estava diminuindo. Um dia, o filho mais novo, Lucas, fez uma birra terrível no supermercado, derrubando produtos da prateleira. Juliana sentiu o pânico, esperando a explosão de impaciência de Ricardo. Mas, para sua surpresa, ele se ajoelhou, ignorou os olhares dos outros, e falou com o menino com uma calma que ela não via há anos. Mais tarde, em casa, com o coração um pouco mais leve, ela o olhou nos olhos e disse, com uma sinceridade que a surpreendeu: Eu fiquei muito orgulhosa do jeito que você lidou com o Lucas hoje. Você foi um ótimo pai naquela situação. Pela primeira vez, não houve desconfiança no olhar dele. Houve surpresa, um piscar de olhos, seguido por um pequeno e tímido sorriso que mal tocou seus lábios. Obrigado, ele disse, e o silêncio que se seguiu não era pesado, mas pensativo. Aquele momento foi a primeira rachadura real na muralha de gelo. Claro, o caminho não foi uma linha reta. A recaída veio de forma feia cerca de um mês depois. Uma conta inesperada chegou, e o fantasma do erro financeiro de Ricardo voltou com força total. Está vendo? É por isso que não saímos do lugar, ela gritou, e as comportas do ressentimento se abriram. Eles caíram de volta no roteiro tóxico, com acusações, defesas e mágoa. A diferença foi o que aconteceu depois. Antes, Juliana sentiria a satisfação amarga de vencer a briga. Desta vez, ela sentiu um vazio, uma dor profunda por ter destruído o frágil progresso. A culpa a consumiu. No dia seguinte, a ideia de encontrar ouro parecia uma piada cruel. Mas foi seu maior teste de fé. Após muita luta, ela se lembrou que a graça que buscava em Deus precisava ser aplicada ali, na sua própria falha. Com um esforço monumental, ela notou que ele havia ido à farmácia comprar um remédio para a dor de cabeça dela, mesmo depois da briga. Com a voz embargada, ela disse: Obrigada por ter comprado o remédio para mim. Foi o ato mais difícil até então, mas também o que provou que a mudança não era sobre perfeição, mas sobre persistência. Com o passar de 2 meses, a atitude da lente de aumento de Juliana começou a operar uma mudança silenciosa em Ricardo. Sentindo-se reconhecido em vez de julgado, ele começou a tomar pequenas iniciativas. Um sábado de manhã, ela acordou com o cheiro de café e o encontrou na cozinha, preparando pão na chapa para as crianças, algo que ele não fazia há anos. Ele não disse nada, mas o gesto falava por si. Era sua própria e tímida tentativa de colocar mais ouro para ela encontrar. A grande virada veio de forma banal. As crianças contavam uma piada à mesa, uma daquelas bobeiras infantis, e pela primeira vez em quase um ano, Juliana e Ricardo riram juntos da mesma coisa. Começou como um sorriso, que virou uma risada contida, até que seus olhos se encontraram. E por 3 segundos, não havia crise, não havia dor, não havia ofensor e ofendida. Havia apenas um pai e uma mãe, compartilhando um momento de alegria com seus filhos. Foi um som breve, mas era real. Era o som da esperança, nascido não de um milagre estrondoso, mas de uma sucessão de pequenas e teimosas atitudes de fé. Os meses seguintes não foram uma ausência de problemas, mas uma nova maneira de enfrentá-los.
A atitude da lente de aumento, que começou como um exercício mecânico para Juliana, aos poucos se dissolveu na rotina, tornando-se um hábito de mútua apreciação. Ricardo, inspirado pela mudança inexplicável na esposa, começou a praticar sua própria versão, buscando ativamente formas de honrá-la e surpreendê-la. A gratidão, antes uma palavra forçada, agora fluía com mais naturalidade entre eles. A verdadeira prova da restauração veio em uma noite de sábado, 6 meses depois do início da jornada. As crianças dormiam e eles estavam sentados na varanda. Foi Ricardo quem tocou no assunto, com a voz baixa e vulnerável. Eu nunca me perdoei de verdade pelo que eu fiz com o nosso dinheiro, com a nossa confiança, ele confessou. Eu causei tudo isso. Anos antes, essa confissão teria sido o estopim para uma nova batalha. Mas agora, Juliana o escutava com uma paz que não era sua. Eu sei, ela disse, e pela primeira vez pegou na mão dele. Aquilo me quebrou em 1000 pedaços, mas também quebrou o meu orgulho. Me fez buscar a Deus de um jeito que eu nunca tinha feito. Eu decidi te perdoar meses atrás, como um ato de fé. Hoje, eu sinto que meu coração finalmente alcançou a minha decisão. Naquele momento, o perdão se completou. Não era mais um esforço diário, era uma realidade selada. A dívida estava paga, não por merecimento, mas pela graça. O amor que floresceu dessa terra arada pela dor era diferente. Não tinha a ingenuidade do início do namoro, mas possuía a profundidade e a resiliência do aço forjado no fogo. Eles aprenderam que a segurança do relacionamento não estava na ausência de erros, mas na certeza do perdão. A família, antes uma casca oca, voltou a ter um coração pulsante. O riso das crianças voltou a preencher todos os espaços da casa, agora acompanhado pelo riso cúmplice dos pais. Eles reconheciam, com clareza e humildade, que não haviam chegado ali sozinhos. A restauração não foi um produto apenas da força de vontade de Juliana ou do arrependimento de Ricardo. Foi o resultado de uma parceria. A decisão humana e corajosa de Juliana em dar um passo de obediência, por menor que fosse, abriu o espaço para que a graça divina operasse, amolecendo corações, mudando perspectivas e, finalmente, curando o que parecia incurável. A principal lição que aprenderam foi que, no casamento, a força não está em nunca cair, mas em saber a quem recorrer para ter a força de se levantar juntos. A história de Juliana e Ricardo, que começou no abismo da desconfiança e da dor, nos mostra uma verdade poderosa. Eles saíram de um silêncio hostil, atravessaram o deserto do desespero humano e chegaram a um lugar de amor renovado, não por um golpe de sorte, mas por uma decisão diária. A jornada deles é um testemunho de que, mesmo quando o perdão parece impossível, um pequeno ato de fé, uma atitude prática de obediência, pode abrir um caminho inesperado para a restauração. Se você que nos ouve agora se vê em um vale de sombras parecido, se a mágoa em seu coração parece uma montanha alta demais, receba esta história como um sopro de esperança. A transformação no seu lar talvez não comece com uma grande mudança do outro, mas com uma pequena e corajosa decisão sua, apoiada em uma fé que busca forças no lugar certo. Qual poderia ser a sua atitude da lente de aumento hoje? Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.